A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 360 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, amém? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 5 de Apocalipse até o capítulo de número 9, amém? Eu espero que você consiga separar um tempo nesse dia, fazer essa leitura. É muito importante que você medite, que você faça as suas anotações para que Deus possa falar com você, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 5 de Apocalipse, e o verso de número 5. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, no capítulo 5, o verso 5 de Apocalipse. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Amém? Bom, nós vimos ontem, que Deus tinha um programa, ele tem um programa, um cronograma para se concretizar aí nos séculos em que nós estamos vivendo e nos séculos vindouros. Toda a história da humanidade, tudo que nós vivemos, estamos vivendo e viveremos, tudo já estava dentro do projeto de Deus. Nada nunca saiu fora do controle de Deus. Porém, Deus queria revelar a sua vontade futura para o seu povo, para que o seu povo se preparasse, para que o seu povo buscasse a sua face. Então nós vimos no capítulo 1 uma inauguração, uma apresentação dessa carta e da pessoa do Senhor Jesus. Vimos também quem era João e por que Deus revelou essas coisas a ele. E vimos que naquele tempo tinham 7 igrejas, cada uma dessas igrejas com um momento, um cenário diferente, representando problemas que as igrejas enfrentariam naqueles dias, no tempo decorrente do crescimento do cristianismo e até mesmo nos nossos dias de hoje. E nós vimos que essas cartas tinham finalidades, correto? No capítulo 4, nós vimos que depois de Deus enviar essas cartas às igrejas, ou melhor, aos pastores dessas igrejas, nós vemos que João vê o trono de Deus. E ali ele vê não somente o Senhor Jesus, como ele vê também os seres viventes, que os profetas do Antigo Testamento também viram, que representam ali as 4 facetas do Evangelho de Jesus Cristo, correto? E no capítulo 5, quando nós chegamos nele, como hoje, nós vamos ver que agora vão começar a serem apresentadas alguns eventos futuros, e dentro desses eventos temos alguns acontecimentos do passado. Então é muito importante que se preste atenção quando se lê, porque tem coisas que vão acontecer e tem coisas que já aconteceram, correto? Então no capítulo 5 nós vimos que havia alguém assentado no trono, e esse alguém é o Senhor, o nosso Deus. E havia na mão direita dele um livro, porém esse livro estava todo selado. Para nós isso hoje não é muito comum, mas naquele tempo era muito comum uma carta, algo que estava sendo enviado a alguém, estar selado, com o selo de um rei. E somente a pessoa a quem fosse enviado, ou alguém de autoridade, poderia quebrar aquele selo para ler a carta que havia sido escrita. Nesse caso, ninguém no céu nem na terra tinha autoridade para abrir esses selos, ou seja, para revelar as coisas que vão acontecer. Porém, um dos anciãos se levanta e diz para João que está chorando porque ele quer ver as coisas que vai acontecer, o que está escrito naquele livro. E um dos anciãos diz para ele não chorar, porque ele apresenta essa pessoa que é digna de abrir os selos como o leão da tribo de Judá e a raiz da tribo de Davi. Logicamente que ele está falando do nosso Senhor Jesus. E Jesus Cristo, aqui no capítulo 5, ele é apresentado como um cordeiro que havia sido morto, correto? Mas que agora está vivo. E esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Olha que coisa,
estranha, né? Mas tudo isso tem um significado. Esses 7 chifres e os 7 olhos apontam para uma revelação. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que nós já vimos que está diante do trono de Deus, correto? Agora, olha que coisa interessante. Quando o Cordeiro pega o livro, os anciões e os seres viventes, eles se prostram diante do Cordeiro, o que nos mostra que o Cordeiro é digno de louvor, correto? E eles tinham nas mãos harpa e taças de ouros que estavam cheias de incenso. Agora olha que coisa interessante, esses incensos são as orações dos santos. Quem são esses santos que têm orações guardadas nos céus? Somos nós, aqueles que perseveram na palavra de Deus e na busca do Senhor constantemente, correto? E quando eles se prostram, eles cantam uma canção ao Cordeiro. Depois que eles cantam essa canção, João vai ver uma multidão de anjos, os anciões e os seres viventes. E essa multidão era de milhões e milhares de milhares. Imagina quantos seres angelicais, celestiais, não estavam adorando o Cordeiro naquele momento. E eles cantavam também uma canção ao Cordeiro. Depois ele viu que toda criatura também canta uma canção de adoração ao Cordeiro. Aqui eu quero abrir um parêntese. Se você reparar todo o livro de Apocalipse, você nunca vai ver Jesus sem estar sendo glorificado. Jesus está sempre sendo adorado no céu, o que nos mostra um ensinamento. A igreja deveria estar constantemente adorando a Jesus aqui na terra. Observe que durante todos os acontecimentos do livro de Apocalipse, e a maioria deles são catástrofes, nenhum desses acontecimentos impede as pessoas de louvarem a Jesus, correto? O que prova para nós que nenhum dos acontecimentos da nossa vida também deve nos impedir de adorar a Jesus. Ele sempre continua no trono, ele sempre está no controle de tudo. Amém? Então, Jesus começa a quebrar os selos. Ele começa a mostrar para João as coisas que vão acontecer. E é muito interessante isso, porque existem aí várias linhas de interpretação, de forma de enxergar esse livro. Eu vou apresentar a que eu acredito, correto? Eu acredito que os acontecimentos aqui estão em uma ordem cronológica. Por quê? Você vai observar, se você acompanhar conosco aí, que alguns acontecimentos inauguram outros. Então nós vamos ter 3 ciclos. O primeiro que são 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, correto? Então vamos lá. O primeiro selo é quebrado e aparece então um cavalo branco. Esse cavalo branco saiu vencendo para vencer. Quem é esse cavalo branco? Esse cavalo branco representa o anticristo, correto? No livro de Apocalipse nós vamos aprender que existem 2 cavaleiros brancos. Somente o último é que sai vencedor, vitorioso, correto? O segundo selo, então vamos lá, não posso me esquecer disso. Se esse cavalo branco aparece primeiro e o branco nos arremete à paz, então significa que a primeira face do anticristo é de paz, como nós aprendemos lá no livro de Daniel, correto? O segundo selo é aberto e aparece então um segundo cavalo. E esse cavalo ele é vermelho. E esse cavalo tem poder para tirar a paz do mundo. E ele tem poder para que ordenasse aos homens que matassem uns aos outros, correto? O terceiro selo é aberto e aparece então um cavalo preto. Esse cavalo ele tem uma balança na mão e ele vai trazer fome e miséria sobre toda a terra. O quarto selo é aberto e nós temos então um cavalo amarelo. Aqui na nossa tradução aparece a cor amarela, mas se você tiver um dicionário Strongs ou uma Bíblia Strongs, você pode baixar uma aí no aplicativo, você vai descobrir que essa palavra ela não foi traduzida corretamente no português, porque a palavra aqui não é amarelo, é verde. Então nós temos aqui um cavalo esverdeado. E esse cavalo, ele tinha um cavaleiro, e o cavaleiro dele se chamava Morte, e o inferno estava seguindo ele. E o que ele ganha? Autoridade para matar,
correto? Quando o quinto selo é aberto, agora nós temos uma visão dos céus. Até agora nós estamos vendo coisas que estão acontecendo na terra, que são os 4 cavalos. Agora nós vamos ver coisas que estão acontecendo nos céus. Lembrando que é um livro profético, então é um livro simbólico, não são cavalos de verdade. Cada cavalo representa um acontecimento, como nós já acabamos de ver aqui. Lá no céu, nós vamos ver, quando se toca o quinto selo, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E eles estão clamando por justiça, correto? Quando Deus vai julgar a causa deles. E Jesus então vai dizer para eles que tem que esperar mais um pouco de tempo e eles serão lembrados. O sexto selo toca, e então nós vamos ver que houve terremoto, o sol vai se tornar negro, a lua vai ficar vermelha, cor de sangue. É por isso que há pouco tempo atrás aí muitas pessoas viam a lua vermelha e falavam que a profecia estava se cumprindo, mas não era o tempo, correto? Tem algumas coisas para acontecerem antes, como você está vendo aí. Nós vamos ver que as estrelas dos céus vão cair, os montes e as ilhas vão ser movidas do seu lugar. O que nós estamos vendo aqui então é um acontecimento global que vai atingir o mundo inteiro. O que vai acontecer nesse tempo? Os homens vão ficar com tanto medo que eles vão se esconder em montanhas, em cavernas, e vão pedir para as rochas caírem sobre eles, porque eles vão entender que é Deus quem está castigando a terra, correto? Nesse período, nós vamos ver aí um anjo, que subia ao nascer do sol, e tendo ele o selo do Deus vivo, e ele gritou com uma voz bem forte, e ele vai dizer: não danifiquem nem a água, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com o selo, a testa dos servos de Deus. E quantos serão marcados? O texto aqui diz que são 144 mil. Está aqui um tema aí bem polêmico e eu não vou me aprofundar nele não. Cada pessoa tem uma visão. Alguns acreditam que esses 144 mil é um número simbólico que representa o número de todos os salvos. Alguns acreditam que os versos seguintes estão dizendo que representam um número de judeus, que devem ser marcados na testa, correto? Depois nós vamos ver que algumas pessoas aparecem lá no céu de vestes brancas, e é uma multidão muito grande que parece que difícil de ser contada. Agora, olha que coisa interessante. Quando essa multidão é vista lá no céu, um dos anciãos tomou a palavra e perguntou para João, e está escrito lá no verso 13 do capítulo número 7. Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? E ele respondeu: o Senhor sabe. Olha a resposta dele. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e almejaram no sangue do Cordeiro. Então nós vamos ver que haverão salvos nos céus que vão morrer durante a grande tribulação. Nós lembramos, que nós vimos lá no Evangelho de Mateus, vimos na carta de Tessalonicenses, que a igreja, no livro de Daniel, a igreja de Cristo Jesus estará nesse período sendo perseguida, pelo menos a maior parte dela, correto? Então, morrer na grande tribulação não é um sinal de desonra, muito pelo contrário, é um sinal de louvor, porque esses perseveraram até o fim, como diz a palavra de Deus. Essas pessoas, eles irão receber o galardão que nós vimos na palavra de Deus. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não vai arder sobre eles, o Cordeiro será o pastor deles e os guiará até a fonte das águas vivas, correto? E ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Olha, meu Deus, Glórias ao nome de Jesus por todas essas bênçãos que nós não somos dignos e nem merecedores. Amém? Quando nós chegamos no capítulo 8, o sétimo selo é aberto, correto? Mas quando o sétimo selo é aberto, nós vemos que existem 7 anjos diante do trono de Deus. Cada um desses anjos tem uma trombeta. É por isso que eu não acredito que os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices são ciclos repetitivos, Não acredito por causa desse primeiro sinal. O segundo sinal, porque eu não acredito, porque quando as 7 trombetas começam a ser tocadas, os acontecimentos aumentam de tamanho,
correto? São acontecimentos, alguns que já aconteceram quando se abriram os selos, e alguns agora vão ser em escala maior, correto? Então, esses 7 anjos estão prontos para tocarem a trombeta, e é dado ordens para que eles toquem as trombetas. Quando a primeira trombeta toca, cai granizo e fogo misturado com sangue do céu, o que ainda não aconteceu nos selos. E foi queimada a terça parte da terra, correto? Agora, a segunda trombeta toca e parece que uma grande montanha, ou vamos pensar no dia de hoje, um grande meteoro, né, cai sobre a terça parte do mar. E o mar então vai se transformar em sangue. Por quê? Porque os peixes do mar vão morrer a terça parte deles. Depois vai tocar então a terceira trombeta. E quando a terceira trombeta toca, uma grande estrela do céu queimando, né, como uma tocha, cai do céu sobre os rios, o que também nos dá a entender que poderia ser um grande meteoro. Lembre que eu não estou afirmando nada, é uma suposição pelo que nós podemos acreditar aqui pela interpretação. E agora é a terça parte dos rios que são feridos, e as fontes das águas também são feridas, e elas vão ficar amargas. Assim, tanto os animais como a terça parte das pessoas também acabam morrendo por causa da água. Lembrando que nós bebemos as águas dos rios, que são águas doces e potáveis, correto? A quarta trombeta é tocada e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Assim, a terça parte do dia não tem luz, correto? E a noite também fica uma parte sem luz. E aí nós vamos ver que aparece como que uma águia, um símbolo também, gritando no céu, ai, ai, porque os que moram na terra, ai dos que moram na terra, né, por causa do som das outras trombetas, e que os 3 anjos vão tocar. Então ele disse, olha, 4 trombetas já se tocaram, mas as 3 que virão são piores do que as 4 primeiras. E então nós vamos ver que a quinta trombeta é tocada, e ele viu uma estrela caindo do céu sobre a terra, e foi aberto um abismo, correto? Quando esse abismo é aberto, sobe uma fumaça, essa fumaça escurece tanto o sol quanto o ar, e sai gafanhotos da terra, né? E deles foi dado poder como de um escorpião, e quando eles mordem, picam as pessoas, essas pessoas têm uma dor que é uma dor muito grande, né? Assombrosa. O que o texto nos garante são 2 coisas, e essa daqui é uma das partes que realmente assim me causa mais espanto. A primeira delas é que quem tem o selo de Deus não vai ser atormentado por esses seres. Segunda coisa importante, quem for tocado por eles não vai morrer. Mas o incrível é que a dor, o tormento gerado é tão grande que as pessoas vão procurar a morte, mas não encontrarão, correto? Isso vai acontecer por 5 meses. Então aqui vale uma atenção nossa. E esse aqui é chamado de o primeiro ai, correto? E mais 2 ais vêm por aí. Então a sexta trombeta é tocada. E essa sexta trombeta faz com que 4 anjos que, segundo a geografia aqui de Apocalipse, estão sobre o Eufrates, ganhem autoridade para que eles liberem o exército que está sob o seu poder, correto? E parece que eles têm um exército aí, segundo o verso de número 16, de 20 mil vezes de 10 milhares. 20 mil vezes de 10 milhares. É um exército extremamente grandioso, né? E o que vai acontecer? Eles vão atacar as pessoas. O resto da humanidade, né, os que não foram mortos por nenhum desses flagelos, eles não vão se arrepender. Eles não vão crer em Deus. Eles não vão se render a Deus. Eles também não vão deixar de adorar os demônios e nem os ídolos, correto? As imagens, nada disso. Eles vão continuar nos seus pecados. E eles também não vão deixar de matar as pessoas, não vão deixar de praticar feitiçarias e os outros pecados mais. Isso aqui é muito importante para nós, porque muitas pessoas acham que sinais, prodígios, levam alguém a crer em Deus. Nós vimos o povo do deserto, que passou 40 anos vendo sinais e prodígios e não creram em Deus. Nós vimos Judas Iscariotes, que ficou 3 anos vendo Jesus operar milagres e maravilhas
e não creu em Cristo. Então não são os sinais, não são os milagres, não são as maravilhas que farão alguém crer em Deus. Se Jesus, se o Espírito Santo não convencer essa pessoa de crer em Deus, de forma nenhuma ela crerá. Que eu e você devemos fazer parte desses selados com o selo de Deus, para que nós passemos por esses períodos tribulosos, firmes na graça de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você. Se você ficou conosco até aqui agora, ficou curioso, acompanhe com a gente amanhã cedo, amém? O devocional de amanhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor Deus, nosso Pai, temos lido e estudado a Tua Palavra e a Tua Palavra é grandiosa, ela é gloriosa, Pai. E ela nos revela coisas que o Senhor pretende fazer e o Senhor fará, porque a Tua Palavra não falha. Prepara a Tua igreja, prepara a minha casa, a casa do meu irmão, para que nós venhamos nos manter firmes até esses dias nos quais o Senhor nos prometeu, para que se nós permanecermos firmes, nós venhamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Até lá, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos livra, seja conosco, para que o Seu nome seja glorificado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm curiosidade sobre esse assunto. Assim você pode ser um instrumento de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.